Eu acho que, César, tu trouxe uma coisa que ela tem muito link com a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é essa conexão tão necessária atualmente do campo e da cidade. Aí eu trago aqui Berta, né, É, nossa professora que tanto tem nos ensinado, como que é transversal, e a gente não pode deixar o conhecimento restrito a um muro de um núcleo, ou de uma disciplina, ou de uma linha do saber, como que ele é transversal dentro da educação, da gente estar conversando sobre a grilagem, porque ela acontece no meio rural, acontece, mas ela reverbera os seus efeitos, eu ouso até dizer que eles são piores na área urbana do que rural, né? E aí eu gosto sempre de fazer um paralelo dos casos práticos. Aí você abriu a porta da sua casa aí na sua cidade, aí no seu apartamento e viu um monte de fumaça e sentiu essa coisa seca no clima. Aí você está no nosso sul do país e é água para todo lado, e famílias perdendo suas casas, né, seus pertences. Como que essa conexão campo e cidade, César, ligado aos efeitos da grilagem, eu vou entender a grilagem, como é que se ocupa a terra pública, como é que você faz o desmatamento nessas áreas para transformá-la em pasto ou outra atividade, como é que isso vem para a área urbana e como que são as estratégias da educação de tratar isso com o nosso alunado, né? Então, a gente sabe que, graças a Deus, nas universidades nós temos muito aluno vindo das comunidades, embora a gente ainda precise discutir, né? Não é o campo que tem que ir para a universidade, é a universidade que tem que ir para o campo, exato. mas a gente tem uma turma super mista, você tem alunados que são da área urbana e alunados da área rural. Mas quais são as estratégias, César, que tu acha assim, que o professor, dentro da sala de aula, pode trazer para repassar temas como a grilagem, para que o pessoal entenda a grilagem, para além de um problema da área rural? Então, realmente tem uma conexão total, assim, né? Não é porque a gente está numa área urbana que a gente vai deixar de lado esse assunto, ou a gente não vai trazer ela como nosso problema também, né? Então, a gente vem discutindo com os alunos muito isso, né? De dizer que em grande quantidade, em massa, isso acontece na zona rural. Mas na zona urbana também acontece a grilagem de terra, né? Uma coisa é menor, em menor escala, mas ela acontece. Mas a gente vê, assim, todos os casos maiores, mais emblemáticos, eles acontecem mesmo na zona rural. E aí a gente vem trazer, assim, estratégias de muito a tecnologia, né? A internet nos ajudou muito a isso, né? A gente não tem recurso para poder fazer uma aula prática, para a gente poder levar o aluno para o campo, mas a gente pode aí usar da tecnologia para fazer uma live como essa, né, para a gente poder fazer um intercâmbio, né, uma oficina, um evento, né, onde a gente possa se conectar a zona urbana com a zona rural. Né? Então, a gente usar a tecnologia também a favor disso. Né? E o mais importante, né, hoje, Alcilene, a gente tem, os nossos jovens, eles são muito conectados, né? Eles, assim, além de conectados, eles pautam as problemáticas, né? Então, a gente está discutindo aí a questão racial, a questão LGBTQIA+, a gente está discutindo aí a questão das mulheres, né, de gênero, e isso está muito em evidência. Antes estava muito escondido e agora está muito em evidência. Em relação à grilagem de terra, a gente tem que dar elementos para esses alunos para eles colocarem também em evidência isso. Né? Então, trazer esses exemplos, levá-los, né, na verdade, para tentar levar eles para o campo. Né? A gente, um exemplo muito importante, talvez até uma estratégia bem interessante, Alcilene, é a interiorização, né, do ensino, levar, não só montar estruturas no interior, né, a UFOPA é um exemplo disso, né, uma universidade nova que já está em todos os municípios, não sei se em todos, mas a maioria aí na região da Calha Norte, aí do norte do estado, né, então é muito importante isso. A UFRA também tem alguns campos, né, fora da sede, mas porque assim, a universidade fora da sede requer infraestrutura, requer recursos, né? E às vezes a gente não tem isso,
né? Aquela época do reúne, onde tinha muito dinheiro para apostar nas universidades, passou. Espero que agora, com esse novo governo, a gente possa ter, mas talvez uma estratégia interessante, Alcilene, seja o modelo do Forma Pará, por exemplo, né? Que Forma Pará, ele tem os cursos que a gente dá, os professores vão para o interior, né? Vão para os municípios, vão para a base, para formar as pessoas lá, né? Então, a gente tem as escolas familiares agrícolas, as casas familiares rurais que estão lá já. A gente pode ter a opção de ampliar os nossos campos no interior, mas se não tiver recursos, se não tiver condição, a gente pode justamente deslocar o professor, né, para poder fazer disciplinas e um curso, né, com várias disciplinas no interior. Então, a UFRA está trabalhando muito isso com a Sectet, né, tem um acordo de cooperação técnica, por exemplo, com a Sectet, que faz com que a gente tenha vários cursos em vários outros municípios do estado. Então, assim, hoje a UFRA, eu digo que apesar dos 6 campos que ela tem muita capilaridade hoje, porque ela chega lá na base, né? Então, essa é uma estratégia muito interessante que o governo tá tomando agora e que a gente, na universidade, está aproveitando demais isso, né? E aí é um ganho para todos nós, né? E aí a gente tem que, por exemplo, levar muito essas temáticas que são atuais, como grilagem de terra, para o debate lá na ponta, né? Porque às vezes a informação lá não chega, né? E não chega qualificada na ponta. E aí a universidade agora tem a possibilidade de fazer isso, e a gente está aproveitando o que pode para poder levar essa informação e levar a educação, ampliar esse instrumento de transformação aí para essas pessoas. Muito bom tu fechar essa tua fala com a palavra transformação. Para mim, educação é a única força do universo mais transformadora, porque você só transforma realidades e cenários a partir da transformação das pessoas, né? São as pessoas que estão na Amazônia ou que estão fora da Amazônia, mas olham para ela, que vão fazer essa transformação. Eu sempre digo que o próximo presidente da República, o próximo professor da UFRA, a próxima Alcilene do IPANTO, deve estar hoje, neste momento, sentado no banco de escola do ensino médio, ou de uma universidade, galgando o seu sonho e o sonho da sua família, que é ter um nível superior, né? Eu sempre conto muito a minha história como filha de agricultor rural, né? Entrando no IPAM como faxineira e vindo estudar e fazendo mestrado e doutorado, e a gente, aquela dificuldade de trabalhar de dia, estudar de noite, mas como que sonhar com a educação pode transformar? E não é só transformar a minha vida, né? A vida da minha família, como é que eu ajudo a transformar a vida do planeta? Porque a gente só tem esse aqui para viver, né? Ainda não temos segurança se dá para ir para Marte ou para outro lugar, então a gente tem que cuidar bem daqui. E se ficar ruim para ti, fica ruim para mim, fica ruim para todo mundo. Eu sempre digo que a grilagem, o desmatamento, ela é ruim até para quem faz o desmatamento e a grilagem, porque ele não tem um planetinha paralelo para ir. Ele vai ter que conviver com as mudanças climáticas causadas por esse desmatamento, por essa grilagem aqui. E aí tu traz uma outra coisa importante, que é uma rede de formação de formadores. A gente não tem como estar em todo lugar, né? Por mais que o professor seja engajado, que a universidade queira expandir a sua área de atuação, citaste o caso da UFOP, a universidade que agora fez 14 anos, tem um papel importantíssimo no oeste do Pará, né, onde a gente sabe que tem um grande problema de grilagem, de desmatamento, mas que também tem um grande berço da educação, né, que a gente tem a educação de base trazida aí pelo MEB, quem conhece esse movimento sabe. Então, o professor que está no interior também, ele precisa dialogar com a universidade, dialogar com o governo, né, e entender essa temática tão grande aí que já a gente até diz assim, as mudanças climáticas e a emergência climática. Então, como é que tu vê assim, o papel da educação conectando para esses efeitos da emergência climática, né? Queria que tu falasse um pouco sobre esse momento que a gente vive, que está muito marcado, né? Então, quem tem o conhecimento do que é ou do que não é a grilagem, a emergência climática está batendo na porta. Como que seria essa abordagem para a gente falar um pouco dessas mudanças, dessa emergência climática, e como é que o jovem, o nosso alunado, vai se conectar também com esse tema? Exatamente, assim, o tema do momento, né? As mudanças climáticas, como a gente faz para poder
tentar amenizar isso, tentar discutir, ampliar essa discussão. Hoje a gente sofre na pele, Alcilene, né? Hoje está muito quente, né? A gente vê e sai aí na rua e a gente vê quanto está quente, muito mais do que os anos anteriores. Né? Essa semana, por exemplo, falaram que eu vi um noticiário que vai ser a semana mais quente do ano, né? Então a gente está sofrendo muito isso. E se a gente for ampliar isso aí, a gente vê aí Santarém, né? Hoje eu vi uma notícia do blog do meu amigo Geso, dizendo lá, né, mostrando lá a vários peixes morrendo nos rios, né? Ver lá Santarém e região toda com fumaça de queimadas, né? A gente vê aí também, não só lá, mas não só aqui no Pará, mas no Amazonas e outros estados também. Então, essa emergência climática aí é premente, né? Então, a gente tem que realmente pautar isso. O nosso aluno, né, os jovens, eles precisam entender isso. E a grilagem de terra, ele vem como um tema central, né, para a gente justamente tentar ver soluções para mudança, né, para poder a gente ter essa correção, né, tentar aí trabalhar muito a regularização fundiária da Amazônia, porque em toda a parte que a gente vai, tanto na parte agronômica como na parte florestal, né, a gente vê aí que pecuária também, colocando sistemas integrados, a gente vê aí muito que o primeiro gargalo que falam, né, em todo o evento que eu vou, sempre está lá o item regularização fundiária. A gente precisa ter, né? E aí, a regularização fundiária, ela vem muito com esse debate, né, do uso da terra, né, de como você vai usar, de que forma você vai usar e de que forma você vai ocupar isso, né? Então, o aluno ele tem que ter essa noção muito clara, né, para poder justamente fazer com que que tenham movimentos dentro da própria academia, dentro da própria escola, lá no início, né, no ensino fundamental, médio, ter campanhas educativas, né, falar mais, mostrar exemplos, né, apontar lá, mesmo que seja não seja tão aprofundado assim, mas mostrar aí mecanismos para que a gente possa combater isso, né? As nossas próprias ações diárias, elas já ajudam bastante, né? E parece assim, Alcilene, que a grilagem de terra está longe, né? Está lá, não é comigo, está lá longe, e que não vai nunca me afetar, porque eu estou aqui, estou de boa, estou aqui em casa, né? Eu tenho tudo. Mas que, na verdade, como você mesmo falou, isso afeta todos nós, né? E a gente tem que pensar muito no coletivo, né? O coletivo é super importante a gente pensar e ver que não é só os povos e comunidades tradicionais que têm perpetuação, né, de gerações. Nós temos também, apesar de não sermos comunidades tradicionais, né, não viver né, na zona rural e ter toda essa passagem do tempo, né, das famílias e tudo mais, mas nós temos isso no nosso mundo, no nosso contexto, e isso, hoje, eu posso não pensar nisso, mas os meus filhos, meus netos vão ter, né? Então, essa discussão, a gente vai ter, em 2025, a gente vai ter a COP, né, em Belém. Eu acho que é um momento muito emblemático, muito importante para a Amazônia, para o Pará em si, né? A grilagem de terra, ele deve ser um assunto muito debatido, né? E a gente, sobretudo agora, a gente tem que intensificar as nossas discussões voltada para isso, né? Não que, porque teve a COP a gente vai ter que discutir esse assunto, mas a gente temos que se aprofundar, né? Nós temos que aprofundar aí o tema, né? E trazer essas soluções aí que a gente possa tá discutindo e contribuindo, né? E aí o papel de cada um é muito importante, né? O papel do governo é muito importante. E hoje a gente tem um governo muito comprometido com isso, né? Muito comprometido com isso, que a gente vê aí políticas públicas sendo retomadas e sendo iniciadas, né? Focando muito nisso, né? Então, assim, a educação, ela rompe barreiras, né? Ela rompe barreiras no sentido de justamente
ter esse senso crítico das pessoas, principalmente dos alunos, e fazer com que esse romper de barreiras aí, ele se torne efetivo, né, em projetos, em ações, não só na zona rural, mas na zona urbana também.